Boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa de lives. Olha só, Mari já entrou aqui. Paradela já entrou também. Deixa só fixar o tema aqui, Paradela, que eu já lhe coloco para dentro. Recursos extremos. Clebão entrou aqui, um abraço, meu amigo. Sheila, um abraço. Recursos extremos. Fixei o comentário. Pronto, vamos entrando, pessoal. Hoje é uma live especial com o professor André Paradela, meu querido amigo daqui de Salvador. Processualista também, é claro. Ó, clica no aviãozinho aqui, ó, manda pro pessoal ir entrando na live enquanto a gente vai aquecendo os motores aqui. Boa noite, boa noite. Érica, boa noite. Ciro, boa noite, meu irmão. Tá em todas aqui, obrigado, velho. Ciro Áspera, meu amigo. Ó, de anos e anos. Ney, um abraço, meu amigo também. E eu já vou aqui, Paradela, vi seu convite, já vou te colocar pra dentro. Questão de tempo agora. Professora Ana Paula, um abraço, um beijo grande. Fala, João. Beleza, Fala, meu cara? Paradela. Como é que você tá, meu Beleza, velho? Tudo beleza? Você mata a gente em beleza. ansiedade, rapaz. Você entra, a gente fica aqui aguardando a entrada. Você vai falando com todo mundo aí, a gente vai ficando ansioso. Boa, velho. Bom de ver aqui, velho. Finalmente, depois de tanto tempo, eu tive que lhe convidar cerca de 12 vezes pra você estar aqui, pô. Nada disso. É uma honra, meu cara, estar aqui com você, fazer parte desse time tão selecionado seu aqui, tão qualificado de interlocutores nas suas lives. Você tá virando o Jô Soares da Bahia aqui nas suas entrevistas. Eu só não tô pior É do uma que, honra. do que Daniel. Daniel já fez mais de É. 2.500 lives. E Fred só não conseguiu também chegar nisso porque roubaram o Instagram dele. É verdade. Mas você, Fred e Daniel, rapaz, estão de parabéns, inclusive, porque é de tirar o chapéu nessa confusão toda e acaba que com esse trabalho todo mundo está envolto em trabalho em casa o dia inteiro, um monte de coisas, demandas com filhos e tudo mais. E vocês tirando um tempo relevante do dia de vocês, quase que diariamente, para compartilhar conhecimento. Então, isso, meu caro, é um motivo de muita alegria e um reconhecimento a todos vocês que não pararam de nos ensinar durante esse período. Ah, que massa, velho. Bondade sua me colocar aí na mesma gaveta de Fred e de Daniel, ainda aqui nessa questão das lives. São dois mestres. Eu não preciso nem dizer da minha admiração, mas fico feliz eu que você aceitou meu convite. Professora Maria Emília também aqui, um abraço. Débora entrou aí, um beijo. Mas Bem-vindo. fico feliz que você tenha aceitado meu convite para estar aqui. Você que é um cara também presente, muito presente no cenário processual, a gente se conhece há algum tempo, estamos nos aproximando cada vez mais, construindo uma amizade, uma parceria de trabalho, tanto na advocacia quanto aqui É na área verdade. acadêmica, e é uma felicidade para mim. Eu Eu não sei se preciso. você sabe, deixa eu lhe interromper, não sei se você Mande sabe, bala. mas você é meio quase um padrinho meu na introdução, por exemplo, nesse circuito de processo, porque eu sempre fui muito advogado, sempre adorei ser professor, sou professor há mais de 10 anos, mas sempre gostei muito, mas eu realmente, de uns anos para cá, eu diminuí muito a minha intensidade em sala de aula, havia diminuído em razão da advocacia. E aí, um dia, não sei se você se lembra, você estava lá na Católica, na pós-graduação, eu lhe conheci ali, não lembro bem em que circunstância foi, e você comentou do FPPC. E eu, Eu lembro. rapaz, eu ouvi falar e tal, mas nunca fui. E você, vamos, vamos, vamos. E foi aí que eu me empolguei na jornada seguinte, aí, na edição seguinte, e me inscrevi. Então, você que me estimulou a participar do FPPC, que é um evento extraordinário. Para mim, é o melhor de processo civil, não tenho dúvidas. Pô, que massa, André, que massa. Eu lembro bem desse dia, eu estava dando uma aula, eu não lembro nem se era na pós de processo ou se era na pós de consumidor. O professor Ricardo Maurício, a professora Lara estavam organizando,
Mas eu lembro que a gente bateu um papo de 5 minutinhos e foi massa, a gente se conheceu ali. Eu já tinha ouvido muito falar de você, porque eu formei na Católica e o pessoal sempre me perguntava por que você não dá aula na Católica? Aí eu falava, não, tem questão de mercado, enfim. Eu formei, já fui pra rua e etc. E o pessoal sempre me falava, os professores que tem lá nesse momento são. Aí mencionava você, mencionavam Bonelli, enfim. E aí eu ficava na vontade de conhecer, porque eu conhecia Bonelli, eu conhecia Daltro, eu conhecia outros professores de processo, mas eu não me conhecia. Naquele dia foi massa, porque a gente se conheceu e a gente já trocou uma ideia muito massa ali, que veio depois aí FPPC. E o FPPC é sensacional, realmente. É um evento assim absurdo. Mesmo, indico para todo mundo. É. E é uma democracia, rapaz. É o evento mais democrático que tem. Todo mundo participa, todo mundo opina. Não tem hierarquia. É fantástico. Isso, deixa eu seguir aqui a mini liturgia. Eu sempre menciono aqui o ministro Marco Aurélio na questão da liturgia, já que ele é o pai da liturgia no Brasil. Então eu tenho que lhe apresentar, para quem não lhe conhece ainda, professor André Paradella, professor de Direito Processual Civil da Universidade Católica de Salvador na graduação, coordenador da nossa querida pós-graduação em Direito Processual Civil, que agora nesse isolamento tem sido sensacional. Eu posso atestar porque eu me fiz presente em algumas aulas, queixei realmente uma participação e Paradella gentilmente me mandou o link, eu assisti aulas sensacionais. Eu também sou professor da pós e tenho o maior orgulho disso. Paradella é advogado, é mestre em Direito Processual pela Universidade de Lisboa, né, Paradella? Lisboa. Pela Universidade. Eu sou gato, eu vou lhe explicar depois essa história então. Não quero invadir muito meu tempo não, mas vá. Faça a apresentação. E aí um processualista é um cara que também se envolve aí nas competições de arbitragem, né? Hoje em dia, qual é o seu posto? É coordenador do núcleo de competição? Qual é o posto exatamente? Rapaz, chamam de coach, mas eu não gosto de chamar de coach não, prefiro orientador, que coach caiu na desgraça. Coach é de lascar, Coach, vai dizer, cara, é coach. Pois é, então é um cara super presente, é um cara que está aí em todas as frentes do processo, está aqui sempre nos eventos e sempre estimulando e realizando eventos pela Católica, é um cara que é muito importante para nós aqui de Salvador, a nível de Bahia, até porque essa coordenação da pós-graduação, que eu acho que talvez seja um dos filhos mais queridos seus aí, Paradella, é muito relevante. A pós é tradicional. Eu gosto de ressaltar bastante porque eu formei lá na graduação, eu não fiz a pós, mas hoje em dia eu dou aula na pós. E eu tenho como assim, a menina dos olhos ali, porque eu acho realmente o projeto que ali é desenvolvido, vinha sendo desenvolvido por Bonelli, hoje em dia desenvolvido por você, é realmente um projeto sensacional. Mas assim, para a gente não perder muito tempo e para você já dar seu boa noite e já começar a falar sobre o nosso tema, que é recursos extremos, vou dar boa noite novamente ao pessoal, boa noite a todos, a todas, e já lhe faço uma provocação. Dentro de recurso especial e recurso extraordinário, nós temos assim um mundo. Então, eu imagino que você tenha um recorte dentro do que a gente vai falar, enfim, me diz aí em linhas gerais sobre o que é que a gente vai conversar hoje. Bora lá. Então, boa noite a todos de novo. Estou vendo um monte de gente querida aqui já comentando, vários amigos, vários alunos. Maravilhoso, boa noite a todos que aí estão. João, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, João, a gente está com um tema aqui enorme, né? Recursos extremos. Eu tinha proposto recursos extraordinários, mas aí você propôs a sugestão de recursos extremos. Eu deixei o tema assim. Mas recursos extremos me parece aquelas séries assim, meio pelados e largados, sabe? Aquele. Pois bem, recursos extremos. E recursos extremos até que reflete bem a realidade do que virou o recurso especial e o recurso extraordinário, né? Então a gente vai trabalhar um pouquinho hoje, João, bater um papo aqui leve sobre o que são os recursos especiais extraordinários, qual é a lógica dos recursos especiais extraordinários. Porque eu, como advogado, eu verifico que há uma má compreensão ou uma desinformação sobre a lógica dos recursos especiais e dos extraordinários. Muita gente não consegue compreender que a argumentação, a lógica é completamente diferente dos recursos para instâncias ordinárias e dos recursos para instâncias extraordinárias. E isso reflete nas estatísticas de inadmissibilidade dos recursos ao STJ e ao STF.
A gente sabe que não é só por atecnia que leva a esse filtro enorme, a gente sabe que o filtro que os tribunais fazem é muito forte, porém tem um componente relevante que é, de fato, uma atecnia na elaboração dos recursos especiais extraordinários. Então, eu quero bater um papo hoje com vocês sobre esse ponto. Eu costumo dizer, João, para os meus alunos, que o advogado, ele precisa pensar, como tudo na nossa vida nós devemos agir assim, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. As pessoas entram no processo pensando apenas no resultado imediato, por exemplo, isso aqueles que não têm um preparo adequado, mas eles entram num processo pensando em conseguir uma liminar e trazem uma argumentação suficiente para conseguir uma liminar. Só que a sua vitória não acaba na liminar. Você precisa vencer essa etapa, depois você tem uma outra etapa mais na frente, que é você conseguir produzir as provas que você precisa produzir. Mais adiante, você precisa vencer na sentença, depois você precisa, caso perca, interpor recurso para reverter a decisão, ou caso ganhe, você precisa trabalhar para manter a decisão perante os tribunais, e caso você perca no tribunal, você precisa pensar que talvez você precise de um tribunal superior. Então, embora a gente entre com o processo na expectativa de ganhar e perder faz parte do jogo. Não existe aquele negócio de filme americano, um advogado que nunca perdeu uma causa. Não existe isso. Você vai perder e você vai ganhar. Mas para que você possa perder menos, você precisa desenvolver estratégias para evitar surpresas quando você precisar interpor o seu recurso. Então, tem alguns erros elementares que a gente vê dessa falta de planejamento que, inevitavelmente, vai fazer com que a parte nunca consiga chegar num tribunal superior caso ela precise. Então, a gente vê muitos recursos, por exemplo, destinados ao Tribunal de Justiça, e quando você vai responder aquele recurso, você já sabe. Se a parte contrária perder, ela não tem mais para onde ir. Ela pode até interpor o recurso, vai ficar na fila da admissibilidade, mas praticamente você já sabe o resultado. Você já dá para dizer, olha, se ele perder aqui, ele vai para o Tribunal de Justiça e depois é final da linha para ele. Porque com essa matéria que ele está trazendo, a forma como ele conduziu o processo, ele nunca vai conseguir acessar a instância extraordinária. Então, tem que ter um quê de pessimista na hora de advogar e pensar, eu quero ganhar, mas pode ser que eu perca no começo, e eu preciso vencer a guerra e não a batalha, e não apenas uma batalha. Então, preciso trazer fundamentação para liminar? Preciso, mas eu preciso também trazer a fundamentação para conseguir a sentença favorável, a decisão de mérito favorável. E caso eu não consiga a decisão de mérito favorável na primeira instância, eu preciso pensar qual é o recurso que eu vou ter para tentar reformar isso, e já preciso pensar, e se o meu recurso para o Tribunal de Justiça ou para o TRF não for provido? Eu preciso, então, pensar já no próximo passo. Pois bem, feitas essa introdução, eu queria, João, da gente conversar um pouquinho aqui sobre que eu vejo os principais erros que eu verifico. Eu estou correndo aqui, mas no final das contas está até com tempo bom. Está até 15 minutos só de live. Eu queria até lhe interrompendo, Paradas. Se o pessoal quiser colocar perguntas aí, coloquem, porque eu vou prestar atenção e a gente vai tentar responder durante, englobando em outra pergunta, ou mesmo ao final, ou então manda pelo direct, tanto eu quanto o Paradela estamos à disposição. Mas aí, mande bala, continue aí. E você que faça as suas intervenções também, João, fica à vontade para interromper, não tem problema nenhum. Sei que você já tem essa dinâmica aqui, eu que sou um aprendiz, mas você fica à vontade nas interrupções. Beleza. Pois bem, inclusive, voltando aqui que eu estava comentando, que tem muitos cursos rolando na internet, muitas acontecendo, né? E tem um curso que eu fiz para poder ver como é que era, recebi o material, é até bem interessante o curso, bem qualificado, que são dicas práticas sobre recursos extraordinários. E lá, ao final, ele mandou um material que ele constou 52 itens para um checklist para interposição de um recurso especial extraordinário. Vejam a dificuldade que é acessar um tribunal superior e quanto que você tem que estar preparado para poder chegar à instância superior. Muito bem. Para a gente, então, avançar para aí, é importante a gente separar instância ordinária da instância extraordinária.
Porque em cada instância dessa, você tem uma forma de argumentação diferente. Dentro da instância ordinária, o objetivo dela é tutelar o direito subjetivo. Dentro da instância ordinária, é entregar a tutela jurisdicional adequada, levando em consideração as particularidades do seu caso. Então, dentro da instância ordinária, analisa-se se as provas foram bem valoradas, se foi dado tratamento adequado a todas as questões de fato, analisa o enquadramento jurídico feito, analisa se a decisão foi justa ou se foi injusta. Dentro da instância ordinária, que em regra é composto pela primeira instância e pelos tribunais de justiça ou TRF, em regra composto pelo primeiro grau e pelos tribunais de justiça e pelos TRFs, nessa instância, o diálogo das partes é um diálogo mais livre. Você pode interpor uma apelação sem muitas preocupações com relação a questões, impedimentos de fato, de direito, porque dentro da instância ordinária podemos discutir tudo. Então você devolve tudo, né? Devolve tudo, inclusive o efeito devolutivo em profundidade, como você levantou a bola aí, mesmo aquilo que não foi objeto de impugnação específica do seu recurso e que seja relacionada ao capítulo, devolve tudo para o tribunal. O tribunal, eu costumo explicar para os alunos, sobretudo da graduação, que tem uma dificuldade em entender o efeito devolutivo em profundidade. Eu falo o seguinte, olha, a decisão é como se fosse dividida em caixas. Cada caixa dessa tem um monte de coisa dentro. Os fatos, os argumentos que foram trazidos pelas partes estão dentro dessa caixa. Ao recorrente, cabe escolher qual caixa vai mandar para o tribunal. Se eu vou mandar a caixa do dano moral, se eu vou mandar a caixa do dano material, do dano estético, dos honorários, eu escolho a caixa. Mas uma vez devolvida a caixa para o tribunal pode analisar tudo o que tem lá dentro, mesmo aquilo que você não alegou no seu recurso. Mas se foi alegado na primeira instância aquela matéria, o tribunal pode conhecer em razão do efeito devolutivo em profundidade. Pois bem, dentro da instância ordinária, portanto, você pode recorrer alegando que a decisão foi injusta, que você não gostou, porque não observou bem o que a testemunha disse, porque a cláusula do contrato falava tal coisa ou tal outra coisa. Por que isso, João? Porque o que está em discussão é o meu direito, é o direito subjetivo, é a realização da justiça do caso concreto. Muito bem. Acontece que, na instância extraordinária, a situação é radicalmente diferente. E aí muita gente não consegue perceber que para você sair de uma instância e para ir para essa outra instância, você tem que trocar o chip do seu celular, né? Você não pode continuar falando da mesma forma como você falava. Você não pode dialogar da mesma forma como você dialogava. Ah, mas como assim? Como é que tem que ser esse diálogo? Eu costumo dizer que é quase um diálogo cínico. Quando alguém pretende ir para o STJ ou para o STF, ele tem que fingir que ele está preocupadíssimo, chocado com a violação ao direito objetivo. É como se fosse um substituto processual, como se fosse um Ministério Público em defesa da sociedade, da ordem jurídica. Você é como se fosse um fiscal da ordem jurídica. Aí você interpõe um recurso para o STJ e fala, STJ? Olha que absurdo, STJ, o que fizeram com o dispositivo de lei federal. Você é o responsável por dar a última palavra na violação. Você vai deixar, STJ? A argumentação dos tribunais superiores é assim. Aí você vai dizer, olha, não, STJ, você não pode deixar fazerem o que estão fazendo. Você não pode deixar fazer o que estão fazendo com o artigo tal do Código Civil ou artigo tal do Código de Processo Civil. Você tem que reparar isso. Você tem que fazer alguma coisa. E ao reparar, aí, por consequência, você vai acabar tendo que julgar o caso concreto. Porque os nossos tribunais superiores, eles julgam casos concretos. Eles não julgam teses, né? Não é uma corte de cassação apenas. Eles analisam o caso, o direito, a violação ao direito, e depois eles vão aplicar aquilo ao seu caso concreto. Portanto, na hora que você vai interpor o seu recurso para instância extraordinária, você precisa desapegar do caso concreto. Você precisa ter mais atenção ao direito objetivo que está sendo vinculado. Seja o federal para o STJ, seja o constitucional para o STF.
É esse o ponto que as pessoas não percebem, e isso muda, inclusive, o que você pode escrever na sua petição. Você não pode, com isso, chamar o julgador para analisar os fatos do processo. Porque analisar os fatos do processo serve para julgar o seu caso concreto. Serve para fazer a justiça do caso específico que está sendo levado em julgamento. E no primeiro passo do julgamento dos tribunais superiores é analisar se houve ou se não houve a violação do direito objetivo. Portanto, e aí, quando você vai recorrer, você não pode chamar o julgador, jogadores, egrégios, ínclitos ministros, vejam que a decisão, vejam que na ata de audiência, não pode fazer isso, porque não pode fazer que é o revolvimento do contexto fático probatório, a famosa súmula 7 do STJ. Ele não pode revolver o contexto fático probatório. Se ele fizesse isso, ele estaria julgando, ele estaria, já numa primeira análise, tutelando o direito subjetivo, quando, na verdade, o primeiro passo que tem que dar é a violação do direito objetivo. Muito bem. Já que o tribunal manda. Paradela, deixa eu fazer um complementozinho, que é o seguinte, nesse aspecto específico, me parece que não se menciona, pelo menos não se mencionava na minha época, e por muito tempo eu acho que isso se manteve. Eu formei em 2013, então é algo até recente, essa realidade já existia, apesar de ser o CPC antigo ainda, mas vamos lá. Não se mencionava que o foco de estudo e de trabalho para que você consiga interpor com êxito, pelo menos com êxito em termos de admissibilidade, um recurso extremo, seja ele recurso especial ou recurso extraordinário, talvez parta de uma grande premissa, que é a análise comportamental da presidência ou vice-presidência dos tribunais nos quais você vai interpor o recurso. Não é dito isso. Então, assim, o perfil de análise da presidência ou vice-presidência, que é por onde vai passar o seu recurso, deveria ser objeto de estudo com muita força. Verdade. Nos escritórios grandes tinha que ter uma célula estratégica para isso. Me parece que isso não é feito. E aí isso me conduz para uma pergunta que eu acho que vai ter um gancho com o que você vinha falando. Se fala muito em jurisprudência ou jurisdição defensiva. Beleza, eu até reconheço que existe essa possibilidade. Apagou aqui a luz, mas está tudo certo. Até reconheço que isso existe, de fato. Mas será que não é papel dos tribunais superiores justamente limitar um pouco a quantidade de recursos que chegam lá em cima? Perfeito, perfeito. Tô vendo aqui um monte de gente querida, rapaz, que negócio angustiante. Você vê o pessoal entrando aqui, comentando, você quer responder todo mundo, você quer dar boas-vindas a todo mundo, mas não pode, senão você não consegue. Não pode. Por causa de amigo querido aqui. Pois bem, João, a pergunta é muito boa, a provocação é muito boa, e soma-se a isso aquela ilusão do texto constitucional. Porque o artigo 102, inciso 3, e o artigo 105, inciso 3 da Constituição, o 102, inciso 3, trata do recurso extraordinário, a competência do STF em recurso extraordinário, e o 105, inciso 3, trata da competência do STJ para recurso especial. A pessoa que se propõe a ler esse dispositivo, ela é levada a acreditar que os nossos tribunais superiores, eles estão abertos para quem quiser. Basta querer, seu recurso vai chegar lá. E essa abertura constitucional criou essa ilusão de que é muito simples acessar os tribunais superiores, criou-se a frustração de não conseguir acessar os tribunais superiores, porque os tribunais tiveram que criar filtros redutores, né? É uma deturpação grande, e aí não cabe a gente analisar aqui um paralelo num direito comparado. Mas assim, é fato que é uma deturpação imensa o papel das cortes superiores no Brasil. Não existe, segundo análises robustas, e aí o Mitidiero, que é feríssima em direito comparado, o Antônio Passo Cabral, outro fera em direito comparado, o Zanetti, que são os grandes comparatistas, não existe comparativo no mundo de tribunais superiores com a carga que os nossos têm. Porque, João, você foi, eu fui, o meu cliente, o seu cliente, eles aprenderam que você pode ir para o STJ ou para o STF. Que o processo só acaba no STJ ou no STF.
E isso é uma grande ilusão. E que coube aos tribunais superiores a tarefa inglória de não deixar subir, digo. Coube aos tribunais locais não deixar subir, porque os tribunais superiores estariam inviabilizados. Então, é real esse problema dessa construção histórica de que os tribunais superiores são facilmente acessados. Você tem controvérsias que são julgadas pelo STJ e pelo STF que são absurdas, que não teriam a menor razão para estar sendo julgado pelo STJ ou pelo STF. São questões que não têm repercussão nenhuma, política, jurídica, econômica, social, nada. São duas pessoas brigando por R$100, essas pessoas vão até o STF para discutir a constitucionalidade de uma cobrança de um valor de R$100. Pois bem, isso na força, a tal da jurisprudência defensiva precisou, o Capitão Nascimento até falou isso na sala, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. E aí os tribunais tiveram que, à força, impor essa desagradável e contraproducente jurisprudência defensiva, né? Muitas coisas estão sendo mudadas para tentar dar uma racionalidade aos tribunais superiores, como a emenda constitucional 45, que trouxe a repercussão geral, como os recursos repetitivos, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, como uma série de institutos que visam dar alguma racionalidade para os tribunais superiores e permitir que ele tente se adequar apenas às demandas que interessam, apenas aquelas demandas que têm repercussão e que, de fato, impliquem em toda a sociedade. Pois bem, e aí, João, como a gente estava falando, não lembro exatamente onde foi que a gente parou, não, mas de mudar o chip para nós mudarmos a nossa argumentação quando formos para a instância extraordinária. Mas o erro categórico é da pessoa se atinar de mudar o chip só na hora que os tribunais prolatam ou acordam. Então a pessoa, como vida louca, pensa só nas 24 horas, não pensa no dia seguinte, pensa assim, bom, vou entrar com ação. Beleza, teoria da substanciação da causa de pedir, eu não preciso indicar dispositivo legal, já aprendi isso, então eu vou fazer a minha petição inicial sem fazer uma referência a dispositivo de lei. Precisa? Não, não precisa. Pô, mas já coloca essa sementinha lá, porque você não sabe o dia de amanhã. Vai que lá daqui a 2, 3, 5 anos você precise acessar o STJ. E você já veio plantando essa semente desde lá no começo. Ah, eu não falei na petição inicial, quer dizer que eu não vou conseguir fazer o meu recurso chegar no STJ? Não, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso não. Mas o advogado prevenido já vai trabalhando com todos os cenários desde o começo. Beleza, eu não preciso? Não preciso, mas eu coloco lá o dispositivo. Não é transcrever o dispositivo, trazer doutrina para falar de qualquer dispositivo legal. Não, mas faça referência ao dispositivo. Beleza, venceu a primeira etapa. Ao longo, isso vale para inicial, vale para contestação, na primeira instância, vai fazendo referência sempre que possível ao dispositivo de lei. E aí chega o momento da apelação. Na apelação, você precisa olhar em 2 níveis. Você precisa pensar na apelação de fato que vai ser julgada pelo tribunal, mas é como eu falei, aqui você já sabe que você perdeu uma batalha, pelo menos parcialmente. Então você precisa vencer a próxima batalha e, se não vencer a próxima batalha, você vai ter mais uma pela frente, que é o Tribunal Superior. Portanto, sabe o que você vai fazer na apelação? Não você, porque você já faz, mas quem está nos ouvindo e que está perdido, eventuais alunos de graduação. Na hora da apelação, indica os dispositivos de lei federal, por mais que o efeito evolutivo em profundidade amplo permite que o tribunal conheça todas as matérias que foram alegadas, invoque especificamente no seu recurso. Porque se o Tribunal de Justiça ou o TRF não apreciarem o seu argumento, a violação do dispositivo que você invocou, você vai levantar o dedo nos embargos de declaração e vai dizer, opa, tem uma omissão. Não foi apreciado a violação ao dispositivo de lei tal que eu suscitei na apelação. E muita gente não faz isso. E aí tem aquela do tantum devolutum quanto apelatum. As pessoas não devolvem ao tribunal a matéria
E aí, quando o tribunal julga, ele levanta o dedo e fala, ó, você se esqueceu de falar. Ele vai dizer, eu esqueci? Não, não esqueci não. Aí vai procurar nos autos, ó, eu, papel ainda, ó, procurando nos autos, não é mais assim, procurando no mouse. Não entrega a idade não, Paradela, porra. Pois é. Bem que tem muito processo que é físico ainda. Ainda tem, vai. Assim, E aí o tribunal vai analisar, ele vai passar o processo e dizer, não, eu falei, não falou não, tá aqui. Então, como é que você vai dizer que a minha decisão é omissa de um ponto que você não devolveu? Ah, mas tem um efeito devolutivo em profundidade. Não, não vai fazer isso. Por quê? Esqueça. Se acessar os tribunais superiores, rezando a cartilha e fazendo tudo direitinho, já é dificílimo. Quanto mais se você não seguir a cartilha bonitinho, lindamente. Pois bem, então, aí no seu recurso, você vai invocar de violação de dispositivo de lei, grande amigo Francisco Catelino. E aí você interpõe o seu recurso. Não apreciou, você tem embargo de declaração. Por que você precisa fazer isso? E aí a gente já faz o gancho para a figura do pré-questionamento. Os tribunais superiores não estão lá, como eu disse, para julgar o seu problema. Ele está se lixando para o seu problema. Ele quer analisar o direito objetivo, que é o objeto de tutela dele no recurso extraordinário. Então, a primeira pergunta que ele vai lhe fazer é o seguinte, tá, vamos lá. Você está alegando o quê? Aí tem um ponto que eu quero chamar a atenção também, que é um recurso de fundamentação vinculada, tanto especial e extraordinário. Você não pode alegar, porque eu não concordo, porque eu achei injusto. Não, fundamentação vinculada. Abra a Constituição Federal, artigo 102, inciso 3, ou artigo 105, inciso 3. Veja qual fundamento você vai utilizar e vai dizer, estou interpondo com fundamento no artigo 105, inciso 3, a linha A. Você precisa dizer. Dialeticidade, né? Impugnação especificada. João, e tem outra coisa. A gente tem que analisar, todo ato postulatório tem os seus pressupostos. E aqui no recurso é um paralelo muito interessante com os pressupostos da petição inicial. Da mesma forma como você vai postular alguma coisa, você tem que dizer o fundamento do seu pedido na petição inicial. No recurso é a mesma coisa. Né? Você não pode, como eu costumo brincar com os meus alunos, quando eu devolvo a prova corrigida, ele falou, ô professor, dê uma olhadinha aí, vê se consegue salvar alguma coisa. Isso não é dialeticidade. Você tem que dizer onde que está. Aonde você acha que eu corrigi mal? Aonde você acha que eu não fundamentei adequadamente? Né? Então, quando se interpõe o seu recurso, eu não lembro se era especificamente isso que está falando, se era do primeiro foi recurso de fundamentação vinculada, foi. Faça recurso de fundamentação vinculada. Aí o Tribunal Superior vai lhe perguntar assim, qual o fundamento constitucional do seu recurso? Aí você vai responder no seu recurso lá, já que você falou, artigo 102, inciso 3, a linha tal, artigo 105, inciso 3, a linha tal. Aí ele vai dizer, tá certo. Então tá. Então vamos supor que você está alegando violação, dispositivo de lei federal, violação da Constituição. Em algum momento essa violação foi alegada lá embaixo? Você não pode chegar agora, se dar conta, depois do tribunal julgar, que foi violado um dispositivo. A não ser que a violação tenha surgido no julgamento do tribunal, a não ser que tenha sido uma violação no acórdão e não uma questão pretérita, você precisa ter devolvido essa matéria para o Tribunal de Justiça ou para o TRF antes de ir para o STJ ou para o STF. Então, aqui entra outra questão, então, que é a questão do pré-questionamento. Você precisa fazer o deverzinho de casa, que é plantando a sementinha, alegando, impugnando, na apelação reitera, não julgou embargos de declaração. Pronto, fiz a minha parte. Agora eu vou para o recurso especial. E aí tem uma questão muito interessante. Diga, tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta, depois a gente até vai fazer. Quanto a essa questão da necessidade do pré-questionamento, isso me remete, na verdade, a uma questão relevantíssima. Lá no escritório, a minha atividade na advocacia, ela tem muito, e eu faço essa meia-culpa, essa questão de fazer recursos, né? Não sei por que cargas d'água, eu tenho com certa frequência a demanda, alguém chega lá para mim e fala assim, João, vamos lá, eu quero que você faça só o recurso aqui para o Tribunal Superior. Já pega a bomba estourada. Isso, aí você já pega o campo devastado, aí você vai fazer análise e vai precificar. Bom, o preço obviamente é ótimo, a advocacia bacana, só que nem sempre é viável
Então, para que os amigos sintam o drama, às vezes chega para você um trabalho bacana, que podem ser cobrados bons honorários, mas o recurso é absolutamente inviável. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Bom, ou eu me mantenho dentro da ética, da moral, da boa-fé, e aviso, alerto para o provável cliente que é inviável, que, portanto, você não vai poder pegar esse recurso, ou eu não faço porque não há chance de êxito, ou então você faz só para matar o dinheiro, né? Eu, particularmente, fico com a primeira hipótese. Eu prefiro, até porque eu me vinculo ao processo. Mas, assim, surgem problemas a partir dessa lógica que você está tratando. E é uma linha tênue, né? Porque você também não pode fazer críticas ao trabalho do anterior, como se você estivesse querendo derrubar o colega que fez a condução do trabalho até ali, mas tem, de fato, processos que não foram preparados adequadamente, como a gente vem falando na live de hoje aqui, para chegar num tribunal superior. A pessoa interpôs uma apelação apenas discutindo questões de fato. Questão de fato fica dentro da instância ordinária. Apenas discutindo cláusula contratual. Cláusula contratual é problema meu e problema seu. Não é violação do direito objetivo. Portanto, a pessoa não preparou o recurso, não tem santo que vá fazer. E aí, eu acabei não respondendo o que você falou sobre esse estudo, sobre a admissibilidade feita pela presidência ou vice-presidência dos tribunais. Isso é essencial. A gente, na verdade, João, tem muito pouco estudo empírico. A gente não tem estudos, a gente fica muito preso nos estudos teóricos, mas os impactos práticos das decisões são muito poucas. E aí tem um estudo, por exemplo, que está fazendo um ultra sucesso, que é o da Fernanda Pantoja agora, que Fernanda está em todos os eventos, porque fizeram um estudo extraordinário sobre o agravo de instrumento e como que isso aconteceu após a decisão da teoria da taxatividade mitigada do STJ. Eles analisaram, dissecaram o tribunal para analisar o que foi que aconteceu com o agravo de instrumento antes e depois. Isso é extraordinário, porque às vezes a gente é crítico, mas a nossa crítica é só no plano teórico. Se você for olhar o problema prático, não existe. Então você está discutindo. É um achismo qualificado, né? Pô, eu achar uma coisa tem um nível de assertividade. Fred achar uma coisa tem um nível muito mais alto, mas em certa medida são achismos qualificados, né? Não estou dizendo que Fred faz isso não, só peguei de exemplo. E Carol Zeta diz que o erro com convicção faz doutrina. Carol é sensacional também. É isso aí. Então, aí, cara, a gente tem muito poucos estudos, mas isso é importantíssimo. Tem uma vez que eu fui fazer uma visita guiada com os alunos no Tribunal de Justiça. E essa visita guiada com os alunos do Tribunal de Justiça tem vários setores. E um desses setores é uma reunião, uma apresentação, com a chefe da Secretaria Especial de Recursos. E aí estava apresentando qual era a dinâmica, eu fiz ela passar pelo constrangimento de perguntar mais ou menos qual o prazo de duração na análise da admissibilidade. E aí... Essa aí você foi no calcanhar dela e mordeu. E na sequência ainda perguntei quantos por cento dos recursos interpostos são admitidos? Sabe quantos 0,5. Cara, 90%, não sei se ela jogou para baixo para não ficar com vergonha, mas ela falou que 90% dos recursos especiais não vão para o STJ. 90%, só 10% sobe. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque não é para todo mundo subir mesmo, não é. Tem muitas questões que não são para subir para o STJ. Segunda, tem muitas questões que deveriam subir ou que poderiam subir, mas que não foram bem aparelhadas para permitir um juízo de admissibilidade positivo. Então a pessoa não questionou a matéria. E aí, Fred também, ele brinca que com esse agora de inteligência artificial, os robôs fazendo admissibilidade, você não pode fazer referência à palavra prova. Se você não falar assim, eu sou a prova viva. Ele, está discutindo prova. É vedado o revolvimento, contexto fático probatório, súmula 7. Aí essa alegação comprova. O robô acha a palavra prova e fala, não pode não. Vou negar segmento porque prova não pode na instância extraordinária. Então, de um lado, nós temos um filtro muito severo, todos nós tomamos inadmissibilidade de recurso especial extraordinário em circunstâncias que não era para tomar inadmissibilidade. Mas, além disso, tem muitas negativas de segmento que são realmente fundadas por uma falta de
condições realmente do recurso chegar à instância superior. E aí eu estava falando, a gente volta aqui um pouco também, sobre esse paralelo, né, da petição inicial, por exemplo, com o recurso, assim como a petição de produção de provas. Todo ato postulatório, você tem que dizer o que você quer e por que você tem direito àquilo que você quer. Né? E no recurso não é diferente. É um ato postulatório, diga aí o que você quer. Você tem lá as opções. Você pode pedir anulação ou reforma e você tem que trazer qual o fundamento que você tem, que você vai trazer para poder discutir isso. Pois muito bem. E aí, já falamos do pré-questionamento, e outra questão que a gente também precisa falar é a necessidade de esgotamento da instância ordinária. Considerando que o recurso extremo não é para todo mundo, ele é para julgar apenas algumas determinadas circunstâncias e tudo mais, ele só está aberto, só pode ser admitido depois de serem intentados todos os recursos dentro da instância ordinária. Então, você não pode, contra uma sentença que viola a lei federal, você não pode interpor um recurso especial. Contra uma sentença que viola a Constituição Federal, você não pode ir para o STF. Ainda, você tem que percorrer toda a instância ordinária. O que você vai fazer? Vai interpor apelação para o tribunal vai analisar a sua argumentação, se não analisar embargo de declaração. Se o tribunal houver uma decisão monocrática, esgotou? Não. Contra a decisão monocrática, cabe o agravo interno. Você vai interpor agravo interno, vai julgar pelo órgão colegiado e depois você vai poder ir para a instância especial. Até porque tanto o artigo 102 quanto o artigo 105 da Constituição dizem que cabe recurso especial extraordinário contra acórdão. Decisão monocrática não é acórdão e por isso não poderia interpor recurso, além da questão da necessidade de esgotamento da instância ordinária. Então, esse é um outro ponto, portanto, que as pessoas cometem esse erro de ter um julgamento monocrático e isso também em algum ponto, não sei, estou pensando aqui agora, em algum ponto talvez tenhamos que refletir sobre isso. Porque é um acréscimo de trabalho para os tribunais também que é complicado. Imagina que, por decisão monocrática, ele aplicou um precedente, como é permitido o julgamento monocrático em razão de um precedente. Imagina que você esteja discutindo não a adequação do precedente ao caso concreto, mas sim questões do próprio precedente. Você vai ter que forçar um agravo interno para o colegiado, para depois ir para o Tribunal Superior. Tem que percorrer esse caminho. Então, pode ser que em algum momento se tenha que repensar a efetiva necessidade de tal esgotamento em todas as circunstâncias, mas enquanto isso, não é você que vai ficar fazendo doutrina com o seu recurso. Bora lá, faz o seu recurso de agravo interno, o órgão colegiado vai julgar, você vai analisar cautelosamente se a matéria está pré-questionada ou não, e vai, então, interpor o seu recurso para instância extraordinária. Aqui, quando a gente fala instância extraordinária, só um parênteses, quando a gente fala ou instância especial e extraordinária, são sinônimos. Não está fazendo distinção entre STJ e STF, não. Quando a gente fala recursos especiais, está falando do gênero, que pode ser tanto recurso especial quanto recurso extraordinário. E Paradela, deixa eu lhe fazer uma outra provocação. É uma provocação até besta, mas assim, às vezes não fica tão claro para o pessoal que é um pouco mais leigo, talvez. Não quem já formou, quem estuda, quem é processualista, mas o pessoal que estuda um pouco menos ou está no começo da faculdade. A hierarquia entre STF e STJ, o que é que você pensa sobre isso? Então, João, o STJ foi criado na Constituição de 88 e cada um tem a sua função própria, né? O STJ ele é o guardião da lei federal, ele serve para dar a uniformidade, a unidade no tratamento do direito federal, enquanto que o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, qualquer discussão que diz respeito à Constituição ou à inconstitucionalidade de alguma lei ou de algum ato normativo, a última palavra disso é do STF e a última palavra com relação à violação de dispositivo de lei federal ou a questão, a divergência de interpretação em torno da lei federal, a última palavra é do STJ. E é interessante essa falta de hierarquia, a não hierarquia entre ambos, porque isso gerava até perplexidades
no velho CPC, e o STJ está tentando fazer de tudo para essas perplexidades continuarem, que é a questão da fungibilidade de recurso. Que nem ia falar com você, mas já que você levantou essa bola aí, a gente vai falar disso também. Que tem circunstâncias que você não sabe exatamente se o que aconteceu ali foi uma violação da lei federal ou se foi uma violação da Constituição. Se, por exemplo, houver uma violação com relação ao julgamento surpresa, imagina que o tribunal conheceu de um argumento sem dar a oportunidade às partes de falarem sobre ele. Aí você vai dizer, opa, violou a lei federal. Pô, mas também violou o devido processo legal. Então, violou o contraditório. Ambos têm assento constitucional. Então, eu vou interpor qual recurso? E aí, ficava na dúvida qual recurso interpor. No velho CPC, se você estudava, lia e falava, não, poxa, aqui foi violação da lei federal, porque não existia esse dispositivo no velho, mas só um parênteses, né? Mas supondo, violação de dispositivo de lei federal, vou interpor um recurso para o STJ. Aí você redigia a violação de lei federal, alegar a violação de lei federal e remetia o seu recurso para o STJ. Aí chegava no STJ, o STJ olhava e falava assim, rapaz, poxa, não é aqui. Eu estou analisando aqui, não é nem por mim, rapaz, por mim eu até analisaria, mas sabe como é que é as coisas? Quando alguém fala assim, é por ele mesmo, por ele não. Rapaz, não é nem por mim, mas é porque aqui a gente tem um entendimento de que esse caso específico, a violação reflexa, a violação é constitucional. Você deveria ter interposto recurso extraordinário. Aí você fala, puxa, mas e aí? E aí, não vou conhecer do seu recurso. Aí você tinha que ligar para o seu cliente e falar, cliente, sabe aquele nosso recurso para o STJ? Sei, doutor, claro, e aí? Não conheceu do recurso. Por que não conheceu? Porque ele disse que eu interpus o recurso errado. Vamos dizer que você dá um surto de sinceridade, né? Ele disse que eu interpus o recurso errado, que eu deveria ter interposto o recurso extraordinário. Eu disse, mas como assim, doutor? Você estudou 5 anos numa faculdade, fez pós-graduação, fez mestrado, doutorado, você errou o recurso? Não, mas é jurisprudência defensiva, veja bem nada. Cadê o meu? Perdi uma chance e tal. Logo na sequência, havia uma situação idêntica. Ele voltava para você e dizia, doutor, espero que você tenha aprendido com o seu erro. Doeu no bolso, você me pagou aquela indenização, estou com um caso igualzinho. Agora, doutor, qual é o recurso mesmo? Recurso extraordinário, né, doutor? Ainda faz com requinte de crueldade. Doutor, recurso extraordinário para o STF, né? E aí o cara falou, não, agora deixa comigo que agora eu estou bem. Agora vai. Agora eu se consagro. Aí ele fazia violação da Constituição, artigo tal. Chegava lá no STF, o STF falava assim, rapaz, não é que não. Você errou o prédio. Isso aqui é violação reflexa, violação é dispositivo de lei federal. Por consequência que violou a Constituição. Aí você fala, pô, mas isso é brincadeira, o STJ falou num caso uma coisa, você falou, mas aí o STJ é uma coisa, o STF é outra coisa, eu não posso mandar que o STJ diga ou deixe de dizer alguma coisa. Então isso aí foi para retratar essa falta de hierarquia, que cada um tem a sua competência para decidir a sua área, da sua área. Pois bem, ainda sobre recursos, sobretudo aqui agora, recurso especial para o STJ, nós temos os dois grandes fundamentos de recurso especial. Os dois principais. O primeiro, que é a violação de lei federal, e o segundo, que é quando um tribunal tiver dado uma interpretação à lei federal divergente à dada por um outro tribunal. O que isso quer dizer? Tem dois tribunais divergindo entre eles quanto à interpretação da lei federal. E aí, quem cabe pacificar essa controvérsia e tirar esse estado de dúvida é o STJ, quem tem a última palavra de lei federal. Então, prestem atenção que aqui eu estou falando em conflito entre dois tribunais. A primeira coisa a se dizer é que não pode ter uma divergência doméstica. Poxa, o TJ Bahia, ora decide assim, ora decide assado. Não serve. Constituição falou federal entre diferentes tribunais. Então você tem que falar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Amapá, Tribunal de Justiça de Sergipe, do Distrito Federal. Entenderam assim e o meu caso é assado. E eu quero, STJ, que você diga ao final de contas,
se este caso aqui, que tem a mesma base fática e a mesma base jurídica, qual é a correta interpretação a se dar a esse dispositivo? E é o STJ, então, quem tem essa responsabilidade. E aí, João, tem uma pegadinha que as pessoas incorrem muito, e recentemente eu peguei um recurso meu lá, recém-formado, bastante tempo já. Eu vi que eu cometi um erro desse tempos atrás, e nem tive a negativa de segmento por causa disso, mas hoje eu teria negado segmento ao meu recurso por causa disso, que é você recorrer para o STJ dizendo que a decisão está em desacordo com a jurisprudência do STJ, que o acórdão está em desacordo com a súmula do STJ. Quando você lança essa pergunta na graduação ou na pós-graduação, todo mundo erra. Se você perguntar assim, cabe recurso especial para o STJ contra um acórdão que violou a jurisprudência do STJ, cabe recurso especial contra acórdão que violou súmula do STJ, todo mundo vai dizer, lógico que cabe. Pô, violou súmula? Claro que cabe. Aí você vai dizer, não. O quê? Como não cabe? Você vai dizer, não, repare. Não é que não caiba o recurso, mas não com este fundamento. Você pode interpor recurso para o STJ quando a decisão recorrida tiver violado a lei federal. Mas você precisa alegar para o STJ não a súmula violada, mas o dispositivo de onde emanou-se a súmula. Súmula tem pai e tem mãe. A súmula, ela é um conjunto de decisões, isso é jurisprudência, mas assim, é o resumo da jurisprudência de um tribunal, a consolidação, cria-se um enunciado, e esse enunciado ele foi construído com uma base. Foi com base nos julgados tais e tais e tais. Ela foi, o que foi discutido aqui foram os dispositivos tais e tais e tais e tais. Então, ao menos na teoria, né? Ao menos na teoria tem um fundo, tem um... Verdade. Tem um debate, né? Verdade. A gente está aprendendo a fazer súmulas, né? A gente está aprendendo melhor a debater súmula. Quem tem que aprender são os tribunais a fazer. Mas a gente está aprendendo a discutir súmula porque antes vinha aquele enunciado puro e simples, uma norma abstrata assim, e que você não conseguia identificar quais foram os motivos determinantes para a formação daquela súmula. Às vezes você pegava uma súmula e dizia, caraca, se aplica exatamente a mim. Aí você vai olhar, o fundamento era a lei de execução fiscal. Não era uma demanda regida pelo Código de Processo Civil. Então você precisa, e aí os imperativos do dever de fundamentação, artigo 489, eles nos puxou a orelha para dizer, olha, súmula tem pai e tem mãe, tem os fundamentos determinantes. Vai lá olhar para ver se ele se enquadra mesmo ao caso concreto. Pois bem, então a dica aqui, nosso horário está mais ou menos se avançando, com relação à dica aqui de súmula do STJ, se houver violação de súmula, procura qual foi o dispositivo que justificou a edição daquela súmula. E aí você vai dizer ao STJ que você está recorrendo por violação do dispositivo de lei federal. E a súmula, João, é para você chegar chutando a porta. É para você chegar, tanto foi violado o dispositivo de lei federal, que tem até súmula. A matéria da violação do dispositivo de lei federal está tão pacificada que tem até súmula versando sobre isso. Então, é um erro. E olha que injustiça, João. Sejamos honestos, não é difícil explicar para um cliente isso. Pelo mero fato de você ter errado essa argumentação, o seu direito não é tutelado. Então, repare, não é porque eu falei de uma forma que o meu direito é melhor ou pior. Né? Essa é a crueldade da jurisprudência defensiva, é de você criar obstáculos que não permita você julgar o caso independentemente de aspectos puramente formais. Né? Pois bem, tem uma pergunta aí, se quiser mandar aí. Não, na verdade, como a gente só tem, em tese, mais 5 minutinhos, eu queria tocar num tema que eu acho que é mais bacana para o pessoal. Quando eu estava finalizando minha graduação, eu queria que já tivesse sido dada uma ênfase maior nos problemas que o novo CPC traria. Mas como eu acabei processo muito antes, as cadeiras de processo civil, eu acabei não tendo esse privilégio de fazer uma pós, enfim, etc. Tal. Mas aqui tem um ponto muito interessante. Qual é o futuro Paradela? A gente sabe que tem vários projetos aí, inclusive emendas constitucionais, para alterar a sistemática dos recursos especiais e extraordinários. Qual é o futuro desses recursos para que o pessoal já tome esse choque de realidade? Maravilha. João, antes da gente responder isso,
Você pegou aquela fase de transição de ter se formado à luz do velho e saiu perdido e foi fazer uma especialização que era mais uma atualização. Então você queria saber o dispositivo do primeiro artigo até o último para saber o que mudou. E aí as especializações estavam muito voltadas a dar essa atualização para as pessoas, né? Mas passados já quase 5 anos do novo CPC, as pós estão precisando ser reconstruídas para a gente agora que já reaprendeu esse processo civil novo, eu não estou nem falando do código, mas o processo civil novo, que isso nos permita avançar. E aí eu vou aproveitar e fazer uma propaganda, eu precisei refazer toda a grade da especialização da Católica, e a gente vai lançar a turma nova agora, esse semestre, e as inscrições estão abertas, e a gente vai começar uma turma nova, e eu precisei reconstruir tudo, porque exauriu aquele modelo tão importante, que era uma revisitação do processo, né, uma atualização. A gente agora precisa aprofundar, discutir questões agora realmente relevantes, e obviamente na vertente prática. E você, professor nosso, cativo lá, já estará conosco em todas as turmas que nós tivermos na Católica. É um parceiro enorme. Bom, com relação à pergunta do futuro dos recursos especiais. Vamos lá, meus caros. A gente precisa lembrar que é difícil, não tem como prever o futuro, porque tudo faz parte de um jogo político, né? A gente sabe que qualquer decisão que envolva o direito precisa passar pelo processo legislativo com todas as dificuldades inerentes. A gente tem visto o governo dando cabeçada aí porque achou que poderia agir de tal forma sem levar em consideração o jogo político. Então, isso é uma coisa que se tem falado muito, o CPC é o CPC que foi possível. Não é que o CPC ele é perfeito. Muitas coisas, quem participou da comissão, inclusive, falou isso aqui não está muito bom, isso não é o melhor. Mas foi possível. Se a gente quisesse fazer o melhor, era um nível de sofisticação ou de debate que ia tornar inviável passar o CPC mesmo. Pois bem, então essas previsões são difíceis de acontecer porque tem um jogo político no meio aí. Mas é fato, João, eu acho que a gente pode seguir essa linha, que os tribunais superiores eles vão cada vez mais fechar a porta. Não tem como, é inviável, é impraticável os 11 ministros do STF julgarem durante a pandemia 20 mil recursos. É lógico que tem coisa errada, é lógico que ou estão julgando de qualquer jeito, ou os ministros não estão julgando, né? E esse tamanho do tribunal não é compatível com nenhum tribunal do mundo. Pois bem, então a gente sabe que o futuro vai ser restringir o acesso aos tribunais superiores, prestigiando a instância ordinária. Quem vai julgar o seu caso é o tribunal local. Decidiu bem, decidiu mal, paciência, segurança jurídica mais importante, resolveu ali e só vai para o Tribunal Superior aquelas questões que têm uma relevância muito grande. Essa tal da relevância muito grande a gente já tem no STF, a repercussão geral, que começou com a emenda constitucional 45 de 2004 e que só vai para o STF aquelas matérias que têm uma relevância do ponto de vista social, jurídica, econômica ou política. Não é qualquer coisa que vai. Então o STF já tem esse filtro. E o STJ olha com cara de cachorro pidão e fala, poxa, eu também quero um desse. Eu quero um desse para mim também. Eu não quero ter que julgar tudo. Eu quero só julgar as coisas importantes. E uma dessas é uma PEC que existe, que é uma PEC antiga já, que é de 2012, é de número 209, PEC 209 de 2012, que traz a repercussão geral também para os recursos especiais. Então, possivelmente, esse é um caminho, já foi aprovado na Câmara, vai estar no Senado para ser votado, não tem previsão de quando vai ser votado, mas é um caminho possível de acontecer a repercussão geral nos recursos especiais. Ponto 1. O segundo cenário, que é um cenário de guerra, é o fim dos recursos especiais. Acabar recurso especial extraordinário. Manda. Um minuto, só um minuto. Pronto. Acabar o recurso especial extraordinário. E por que isso? Por causa da discussão, sobretudo, do caso do Lula, da prisão em segunda instância. E aí tem uma PEC, que é 199 de 2019, que ela propõe nada menos do que não ter mais recurso especial e não ter recurso extraordinário. O que decidir transita em julgado nos tribunais de justiça ou TRF. Ah, mas tem violação de lei federal, tem violação da Constituição. Beleza, você vai ter que entrar com uma ação revisional constitucional ou uma ação revisional especial dentro dos tribunais. Paradela, só dá tempo de eu lhe agradecer.
Muito obrigado, meu amigo. O Instagram vai nos cortar. Um abraço Eu que forte. agradeço.